Cara, você já parou para pensar você ter na sua casa uma impressora 3D que produz quase tudo aquilo que você precisa para viver? Ou ainda, você ter robôs operários que produzam uma ponte, um prédio, em questão de poucas horas. Ou guerras sendo travadas sem um único soldado, sem um único ser humano. Só por armas teleguiadas por inteligência artificial. Isso que parecia coisa de ficção científica, ou até parece ainda hoje para muitos de nós, já está sendo elaborado num alto grau pelos avanços da tecnologia da inteligência artificial no último período. Esse vai ser o tema de hoje na retomada do nosso Café com Bolso. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Eu acho que todo mundo acompanhou a polêmica do DeepSeek, agora, há um mês atrás. Vocês viram que a China lançou uma ferramenta de inteligência artificial para elaboração de textos, estilo ChatGPT, só que mais avançada, mais rápida e muito mais barata. Isso gerou um estrondo. Empresas de tecnologia dos Estados Unidos perderam valor, a bolsa se mexeu, gerou todo um debate mundial sobre a Guerra Fria que já está acontecendo em relação à disputa da inteligência artificial. Mas o negócio não começou com o DeepSeek, vem de antes. Pessoal, para poder produzir ferramentas de inteligência artificial, você precisa de semicondutores cada vez mais avançados e sofisticados. E esses semicondutores hoje são produzidos essencialmente por uma única empresa, chamada TSMC, que fica em Taiwan e tem uma relação direta com os Estados Unidos. A TSMC produz 60% de todos os semicondutores do mundo e 93% dos semicondutores avançados. O Trump, no governo anterior dele, havia proibido a TSMC de vender semicondutores para a Huawei, a principal empresa chinesa de tecnologia. Ao proibir, ele queria atrasar a China na disputa da inteligência artificial. Ok, mas o DeepSeek foi a resposta que a China deu, que mesmo não tendo acesso aos semicondutores mais avançados, chegou a uma ferramenta melhor e mais barata. É nesse estágio que a gente está. Inegavelmente, a China está na frente, está na liderança na disputa da inteligência artificial. Hoje, até pesquisadores e autoridades dos Estados Unidos reconhecem isso. Para se ter uma ideia, agora em 2024, a China teve 13 mil patentes novas sobre inteligência artificial e os Estados Unidos 8.600. Ou seja, tem aí uma diferença importante. Mas para a gente poder entender o que isso significa para o futuro e por que a disputa por uma tecnologia virou a nova Guerra Fria, a gente precisa entender todo o impacto na sociedade que a inteligência artificial representa. A começar pelo mercado de trabalho. Um estudo do FMI mostrou que a inteligência artificial levada a campo, aplicada nas várias áreas, vai impactar 40% dos empregos do mundo. De 4 a cada 10 empregos vão ser impactados pela inteligência artificial. A gente hoje, quando vai no supermercado, numa loja, já vê os testes do autoatendimento no caixa. Você mesmo ali pagar sem essa figura do caixa. Há muito tempo atrás, isso nem precisou da inteligência artificial, foi só com a informática e microeletrônica, nós tivemos bancários sendo substituídos por caixas eletrônicos. Hoje, banco é digital, é no celular. Agora pensa, isso em escala elevada a 1000, e a gente ter a inteligência artificial, os robôs, tomando conta da maior parte das profissões. Essa é uma questão. Mas não é a única. Você tem, por exemplo, a possibilidade disso ser utilizado para o mal. Quando surgiu a tecnologia atômica, lá atrás, era para geração de energia. Esse era o objetivo da pesquisa da tecnologia atômica. E deu na bomba de Hiroshima e Nagasaki, com centenas de milhares de mortes. Agora imagine essa tecnologia muito mais evoluída se traduzindo em novas armas químicas, biológicas, que podem estar à disposição de qualquer um. Se traduzindo em sistemas de vigilância, como já se ensaia hoje, que possa identificar e executar qualquer pessoa que seja tida como um inimigo. É diante desses riscos e, ao mesmo tempo, dessa potência enorme que nós estamos na revolução de inteligência artificial. E para quem pensa que isso é uma coisa para os seus filhos, para os seus netos, é agora. Está acontecendo aqui. É possível dizer, sem medo de errar, que a inteligência artificial
pode promover a maior revolução científica da nossa história. E ela não faz isso sozinha. O grande motor da atual revolução tecnológica é uma articulação entre inteligência artificial e biologia sintética, que substitui uma outra articulação antiga que vem do século XIX entre física e engenharia. Quando a física e a engenharia se juntaram, se produziu desde o motor a vapor, que impulsionou a revolução industrial do século XIX, até os microchips que impulsionaram a revolução da microeletrônica e da informática nos anos 1970. Agora, essa aliança é substituída por inteligência artificial com biologia sintética. O que permitiu um avanço extraordinário da biologia sintética e que se pudesse considerar o DNA humano como microdado foi o projeto Genoma Humano, que foi concluído em 2003. Ali, pela primeira vez, se teve o sequenciamento do DNA humano. E aí passou a se tratar o nosso DNA como uma informação, como um dado, e que esse dado poderia ser alterado, modificado. Você teve a ovelha Dolly lá atrás, que representou a primeira ovelha clonada. Você teve, mais recentemente, o primeiro bebê nascido geneticamente modificado na China. E essa manipulação genética abre um horizonte incrível. Desde você fazer ressurgir espécies extintas, desde que você consiga sequenciar o DNA delas, até você poder produzir por impressora 3D órgãos, tecidos humanos e retardar o envelhecimento, conseguir mais anos de vida. Ou seja, você pode alterar o que se fala hoje muito do doping genético, alterar a capacidade de memória de um ser humano, alterar a capacidade cognitiva de um ser humano. Tudo isso entra no horizonte. Agora, pensa isso junto com a evolução da inteligência artificial. São essas duas potências articuladas que têm promovido boa parte dos avanços científicos nos últimos 10 anos. E a inteligência artificial, gente, não é nada mais que um aprendizado de máquina. É você adestrar uma máquina a ela fazer operações que antes eram restritas à mente humana. Só que hoje ela pode fazer isso de forma muito mais rápida que nós, seres humanos, e até de forma mais eficiente. Por isso, vocês vão se lembrar lá atrás, o primeiro grande debate público de inteligência artificial se deu quando uma máquina, Deep Blue, ganhou do maior campeão de xadrez que tinha, que era o Kasparov. Xadrez é um jogo que exige estratégia, que era algo exclusivamente humano. O Deep Blue passou por um aprendizado das várias combinações possíveis de um tabuleiro de xadrez para poder operar como um cérebro humano e ganhou do maior cérebro do xadrez, que era o Kasparov. Agora, pensa isso não só no xadrez, para todas as atividades humanas. Eu falei no começo, alguns devem ter desacreditado ou até rido, o Boulos está doido. Robôs produzirem um prédio em questão de horas ou até de minutos. Pois é, esses robôs ainda não produzem prédios, mas eles já existem. Foram criados pela Universidade de Harvard, chamam Kilobots. Eles criaram um enxame de 1000 pequenos robôs com uma capacidade produtiva extraordinária. A perspectiva é que dentro de alguns anos, esses Kilobots que já são patenteados possam entrar diretamente na atividade de construção civil. Isso é inteligência artificial na veia, um trabalho humano que exige ali destreza, planejamento, conhecer o projeto de engenharia, de arquitetura, sendo armazenado por um pequeno robô que em enxame gera a produção de uma nova estrutura. Hoje a gente pode pegar o exemplo do Proteus, que foi o primeiro robô 100% autônomo já patenteado. Ele foi patenteado pela Amazon e já opera em armazéns de logística da Amazon, substituindo trabalhadores humanos, deslocando coisas para um lugar, para outro, com uma altíssima precisão. Agora pensa, esse robô que vai lá, faz uma tarefa de forma autônoma, que não precisa receber ali um comando humano, porque tudo já está programado na inteligência artificial dele em várias outras áreas. Um robô garçom nos bares e restaurantes, que vai poder te servir, te atender com muita educação, inclusive, e entregar seu prato. Ou pega o caso das abelhas polinizadoras. Quem assistiu Black Mirror vai ficar assustado. Vê só, o Walmart já patenteou e utiliza abelhas robô para polinização, porque nos locais onde o Walmart faz sua produção de mel, as abelhas polinizadoras estão em extinção. Então, eles fizeram abelhas robôs que polinizam para o Walmart produzir mel igual as abelhas
que atacava no Black Mirror. É isso, gente. A inteligência artificial já está na nossa vida. Não é algo para o futuro distante. Ela já está acontecendo. Já está influenciando os rumos políticos e econômicos da humanidade. Vocês sabem hoje como funciona a maior parte das operações do mercado financeiro? Antes, quando você viu uma bolsa de valores, era até engraçado, nos anos 90, até 2000, tinha aqueles telefones antigos e ficavam os operadores na bolsa gritando no telefone, pegando um, outro. Agora, a enorme maioria das operações financeiras no mundo são tradings de alta frequência ou tradings automatizados. São máquinas que fazem, em fração de segundos, operações de compra e venda para ganhar pequenas margens, comprando mais barato e vendendo mais caro, operações ali de segundos em ações, em títulos, em derivativos, e que depois, no fim do dia, dá uma margem elevada para aquele banco, para aquele fundo, para o que for. Aliás, no relatório do Senado americano sobre a crise de 2008, o uso da inteligência artificial nos tradings automatizados foram apontados como uma das causas da crise, porque ninguém controlava, era impossível regular. Isso acontecia em fração de segundos por máquinas que hoje operam o essencial da economia mundial. A subida do preço dos alimentos, das commodities, ou a baixa da ação de uma empresa, o juro do título da dívida pública. A inteligência artificial, logicamente, não é quem define isso, mas ela está por trás das pequenas operações especulativas do mercado financeiro que acabam atuando na nossa vida real. E outra, eu estou gravando esse Café com Bolos aqui no YouTube. O que vocês acham que define o algoritmo da rede social? Quando o YouTube recomenda um vídeo para você, você acha que é o dono lá do Google, do YouTube, fazendo, poxa, vendo lá num computador, esse vídeo é bom, esse vídeo é ruim? Quando o Instagram, o Facebook, o TikTok impulsionam mais um vídeo, fazem com que ele apareça para alguns e não para outros. Isso é inteligência artificial. O algoritmo das redes sociais hoje é uma inteligência artificial sofisticada que foi programado com um simples objetivo: manter você mais tempo na plataforma. Então, ele vai recomendar aqueles conteúdos que gerem emoções em você a partir do conhecimento que ele desenvolve de cada um de nós pelo nosso padrão de curtidas, pelo nosso padrão de visualização, pelo nosso padrão de compartilhamento, através de um grande Big Data. A inteligência artificial organiza essas informações e manda para você aqueles conteúdos que vai te manter mais tempo vidrado na rede. Pega, por exemplo, desse lado positivo, a revolução que já está anunciada na medicina. O nosso DNA sendo tratado como um dado, uma informação que é trabalhada com uma velocidade e com uma profundidade imensa por mecanismos de inteligência artificial sofisticados, vão permitir uma medicina praticamente individualizada. Não é mais o tratamento geral. Tem isso? A receita é essa. Não, é o Paiva que está aqui filmando. Está com um problema X? A receita para o Paiva será uma solução Y. Terá um remédio para cada um de nós. Você consegue imaginar isso? É um nível de informação específica, detalhada, a partir do DNA de cada um de nós para a solução dos nossos problemas de saúde. É a possibilidade de produção de tecidos humanos novos para substituir os envelhecidos ou adoentados, o que pode permitir, no médio prazo, a conquista de mais anos ou décadas de vida pelos seres humanos. A indústria da cosmética já está atuando com pesquisas em biologia sintética e inteligência artificial para viabilizar produtos que retardem em muito as condições de envelhecimento. Olhando por esse lado, todos nós vamos viver felizes para sempre. Mas não é assim. Pega o remédio que estava dando para o Paiva, que vai resolver o problema dele. Sabe o que pode ser? Um vírus para o Paiva. Porque quando as pesquisas e resultados de IA com biologia sintética vão avançando, acontece aquilo que aconteceu com todas as tecnologias anteriores. Elas vão se barateando e se proliferando. Por exemplo, um sequenciador de DNA custava, quando foi feito o projeto Genoma Humano, $1 bilhão. Sabe quanto custam hoje? $1.000. Um sintetizador de DNA que pode permitir com que qualquer pessoa produza um patógeno, um vírus letal,
na garagem da sua casa custa hoje $25 mil, pouco mais de R$100 mil. Imagina isso caindo em mãos erradas. Nós estamos falando da possibilidade de grupos xenófobos, fascistas, terem acesso a tecnologias extremamente predatórias. Em geral, os vírus existentes na natureza, quando eles são muito transmissíveis, chegam em muita gente, são menos letais. Já os vírus manipulados sinteticamente em laboratório podem ser muito transmissíveis e extremamente letais. Hoje, não é impossível algum fascista, xenófobo, racista conseguir um equipamento dessa natureza e, com um cientista ou com conhecimento científico, produzir um vírus assim. É um risco muito grande. Aliás, em últimas guerras e ataques praticados por alguns estados, a gente já tem visto o efeito da inteligência artificial para aprofundar a capacidade de destruição militar e de matança de pessoas. Guerras feitas por drones. E teve um fato em 2020 que passou meio batido, não foi grandemente comentado pela opinião pública, que foi o primeiro assassinato feito por um robô armado guiado por inteligência artificial. O Serviço Secreto de Israel matou um cientista nuclear iraniano. Esse cientista, como estava responsável ali pela pesquisa nuclear do Irã, era alguém protegido pelo Estado. Tinha toda uma equipe. Então, o Exército de Israel conseguiu a informação de por onde ele ia passar num determinado momento, não deslocou um único soldado, deixou ali um carro parado na região com um robô guiado por inteligência artificial e armado, e quando ele passou, esse robô atirou nele com um carro em movimento, o acertou e o matou, porque estava programado para pegar a ele. Imagina, por exemplo, o Donald Trump, deslocado, que utilize uma ferramenta dessa para matar latinos ou asiáticos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Faz um reconhecimento facial, já junta por inteligência artificial com o sistema de dados para saber se é legal ou não e o ataca. Esse tipo de perversidade, também produzida pelo avanço tecnológico, está disponível. Com a biologia sintética, ela pode produzir horizontes de um potencial humano incrível e desastres, desgraças, barbárie, a destruição da civilização. Está ali. Os dois potenciais estão colocados na tecnologia. A decisão é política, é social, é nossa, que ainda comandamos as máquinas. O caminho para se lidar com isso é fazer o uso adequado. Mas quem é que define o uso adequado? Como se controla o uso adequado? Como garantir que o que chegue para o Paiva seja um remédio que vai curar a doença dele e não um vírus? O caminho, em primeiro lugar, é fazer esse debate com a sociedade. Que todo mundo que já ouviu falar em inteligência artificial, mas às vezes nem sabe muito bem o que é, que muitas vezes nunca tinha ouvido falar em biologia sintética, que acha que isso é coisa de série de ficção científica. Algumas das coisas que eu falei aqui que ainda não existem, podem existir nos próximos 5 anos. As pesquisas têm engrenado bilhões de dólares, seja pelo setor privado, por empresas, por universidades, por governos, e têm gerado resultados muito rápidos e impactantes. Nós precisamos ter consciência disso. Mas tem também um elemento que é político e que, com a sociedade consciente e pressionando, facilita muito. Nós precisamos urgentemente ter uma regulação da inteligência artificial. Gente, olha o tamanho do que nós estamos falando. Olha como isso pode impactar o nosso futuro para o bem ou para o mal. É muito importante que isso tenha regra. Não pode ser terra sem lei. Esse é um debate que está acontecendo, inclusive agora, com as Big Techs, as gigantes da tecnologia, que usam da inteligência artificial na definição do algoritmo. Isso tem efeitos perversos, severos, inclusive contra democracias, e não querem nenhum tipo de regulamentação, porque querem só ganhar, lucro livre, não estão nem aí para os impactos sociais e humanos. Agora, imagine isso para fora da rede social, para todos os temas que a gente trouxe hoje aqui. A União Europeia foi pioneira. Ano passado passou a valer uma lei bastante avançada que a União Europeia fez para regular a inteligência artificial. Ela dividia cada tecnologia com um tipo de risco diferente. Então, o primeiro risco, vamos dizer assim, o sinal vermelho, que são os riscos inaceitáveis, essas tecnologias e pesquisas foram banidas. Se gerasse um risco muito grande, futuro para a humanidade ou presente, banimento da tecnologia. A outra, com risco grave, essa tecnologia tem que ser altamente controlada, supervisionada, ter uma transparência enorme para você não deixar que esse risco se expanda. As de risco mínimo,
com um controle bem menor. E aquelas tecnologias que não têm risco algum de ser utilizadas para o mal, sem nenhum tipo de regulação e de controle. Isso é razoável. É você, ao mesmo tempo, não impedir o desenvolvimento científico naquilo que a inteligência artificial pode trazer de bom, porque muitas vezes, quando a gente fala em regulação, é isso que eles acusam, vai travar, vai impedir, vai atrasar. Não, você consegue separar o joio do trigo. O Biden, nos Estados Unidos, tinha feito um decreto com elementos de regulação e regras para a inteligência artificial. Sabe o que o Donald Trump fez? Agora, quando assumiu, no primeiro dia, revogou o decreto. Nos Estados Unidos, que é um dos países com maior investimento em pesquisa em inteligência artificial, hoje não tem mais regra por causa do Donald Trump. Da mesma forma, a China, que é a líder na inteligência artificial, e apesar de ter um controle mais centralizado do Estado sobre as pesquisas, também não tem regulações abertas e transparentes. Até porque tem uma guerra fria. Pessoal, China e Estados Unidos, os dois deixam rolar, quem regular, na cabeça deles, fica atrasado no desenvolvimento da tecnologia. Para onde que isso vai levar a gente? O debate da regulação, seja das Big Techs, seja das pesquisas e resultados em inteligência artificial e biologia sintética, é essencial para a humanidade. E não é para o século 22, não, gente. É para agora. Não vai ser só para os nossos netos, não. O negócio está acontecendo agora. Para quem quiser se aprofundar mais, entender mais sobre inteligência artificial, eu recomendo muito para vocês o livro A Próxima Onda, de um cara que foi sócio fundador da DeepMind, uma empresa muito importante na inteligência artificial, um cientista, um pesquisador, que explica ali, passo por passo, os riscos e os potenciais que nós temos com a IA e com a biologia sintética. Eu vou estar acompanhando mais de perto esse tema. Inclusive, a gente já conseguiu uma vitória, que foi impedir algo que começou a acontecer no Brasil ano passado, uma empresa norte-americana chamada Tools for Humanity, que estava recolhendo dados da íris das pessoas para ter um nível de reconhecimento absoluto para ser utilizado em ferramentas de inteligência artificial, sem transparência, estava pagando um valor para as pessoas como que comprando os dados da íris. E a gente conseguiu, através de uma ação do Ministério Público Federal, de um diálogo com o governo do presidente Lula, garantir que essa empresa não faça mais esse trabalho aqui no Brasil. Ela já tinha sido banida em vários outros países, e vamos estar acompanhando de perto esse debate sobre a necessidade de regulamentar a inteligência artificial para que a gente possa tirar dela aquilo que ela tem de melhor para a sociedade, mas ao mesmo tempo conscientizar as pessoas de que a gente precisa controlar os efeitos perversos que ela pode trazer. Você gostou desse conteúdo, dessa nova etapa do Café com Bolos? Segue aí, ativa a notificação, curte, compartilha, manda no grupo de Zap, divulga para mais gente, para que todo mundo possa acompanhar a importância do que está em jogo nessa revolução da inteligência artificial. Até a próxima, e esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem,